Bom, então nesse vídeo continuando então a parte desse projeto aqui, tá, do manipulador, tá? Então o que eu proponho agora é construir uma quarta parte, tá, uma quarta peça aí, tá, uma chapa, tá, para adicionar o nosso quarto motor aí nesse manipulador, tá? Então aqui tá a forma que eu implementei, tá, rapidamente, mas tipo não façam como quiser, basicamente, tá? Essa é só uma ideia, vou mostrar como que eu fiz, tá? E qual que é o detalhe? O que eu proponho para vocês aí, a única limitação, tá? É que essa quarta rotação, tá? Esse quarto grau de liberdade seja em X, tá? Que rotacione assim, ou seja, o motor fique mais ou menos assim, tá? Ou mais ou menos não, fique assim, certo? Que o motor fique apontado para frente do manipulador, tá? Considerando que, digamos assim, que o manipulador, a frente do manipulador seria para lá, tá? Então, fica esse desafio, tá? Aqui é a forma que eu implementei. Eu basicamente fiz uma chapa, tá? E dupliquei, coloquei dos dois lados, tá? Já fiz aqui, tipo, os furos para adicionar e já conectar esse motor, tá? Aí, a ideia é que, tipo, basicamente o manipulador aí, tá? Tenha esse movimento, tá? Que basicamente quando esse motor sobe, tá? Todo o restante aí se movimentar junto, tá? Então a gente tem o nosso quarto grau de liberdade, tá? Então nosso manipulador já começa a ficar um pouco mais robusto, porque já começa a ser capaz, por exemplo, de fazer esse tipo de movimento, tá? Ele basicamente ele já consegue atuar, ele tem os 3 graus de liberdade básico, certo? Ele consegue atuar em todo, tipo, ele consegue alcançar em qualquer posição no espaço. Aí, adicionando esse quarto motor, a gente começa a adicionar as possíveis orientações também. Você consegue adicionar também que seja possível, com S mais 2 orientações também, mais outros 2 motores, ser capaz de se orientar também no espaço em qualquer lugar, tá? Então, é isso, tá? Depois a gente pode editar o tamanho dessa parte aqui, tá? Fazer um pouco mais grande, tipo, lá pra frente, tá? Depois a gente vê. Mas, tipo, a ideia é basicamente essa, ter esse grau de liberdade aqui, tá? Então, vou voltar aqui para o meu projeto do vizinho, tá? Continuando ele, tá? E eu vou replicar aquela peça que tá lá. Tá, então o que eu vou fazer aqui, primeira coisa, tá? Já vou instanciar aqui o motor, tá? Um quarto motor, aproveitando, tá? Então eu tenho esse motor que tá aqui, tá? O corpo, as duas partes de metal aí que serão referentes ao motor, tá? Posicionar 2 Revolut, um para cada lado, tá? Assim como a gente fez nos outros motores, tá? Já vou adicionar um outro Revolut também, que vai ser essa parte que está aqui, tá? E eu vou especificamente adicionar aqui, tá? Deixa eu inverter de lado, aí, tá? Porque aí fica certinho igual aos outros motores, tá? Então, qual que é a ideia, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu quero fazer uma chapa, tá? Que saia desse motor que está aqui desses lados, tá? Então, eu vou basicamente fazer exatamente usar como base o que eu fiz aqui, tá? Vai ter esse tipo de conexão aqui, tá? E ele vai ter exatamente essa mesma distância que está aqui. Então, eu tenho inicialmente. Opa, deixa eu fechar junto aqui. Eu tenho basicamente essa distância aqui, tá? Que eu acho que é 29. Não, 39,4, tá? Então eu tenho que fazer 39,4, tá? Uma chapa, só que, tipo, que fique a uma distância de 39,4. Só que qual é o tema? Qual que é o tema? Eu não tenho como fazer, ou até daria fazer, mas é um pouco mais complicado fazer uma chapa só que conecta dos dois lados, assim como que eu fiz aqui, tá? O que eu vou fazer é uma chapa só, tá? Que tem uma dobra exatamente como eu mostrei no vídeo anterior, tá? Então eu vou fazer uma chapa só que tem essa pequena dobra aqui, tá? Que permite, então, ter aí poder conectar dos dois lados. Então eu vou basicamente criar uma chapa que tem essa saída que está aqui, eu vou fazer uma pequena dobra, tá? Para que consiga se conectar aqui no motor, tá? Então eu tenho que fazer inicialmente com 39,4 novamente, tá? Que é isso daqui, tá? Essa distância. Só que essa não é a largura que tem o motor ele é mais fino, se for olhar, tá? O motor aqui ele não tem 39,4, ele tem basicamente, deixa eu ver certinho. Deixa eu acertar. Tem acho que 29. Então eu tenho que fazer esses 39,4 menos 29, certo? Ou 38,4 menos 29, eu tenho 9,4. E eu tenho que retirar metade disso em cada lado. Então, se eu tenho 9,4, eu tenho que tirar 4,7. Faz sentido? Que seja isso, tá? Eu preciso retirar 4,7 milímetros de cada lado, tá? Vou fazer uma dobra de 4,7 milímetros em cada lado, tá? Então, esse é o desafio aí que a gente tem que
A gente tem que fazer, tá? Vamos fazer qualquer coisa, a gente adapta depois, tá? Então, tá, então o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou criar um nova parte, tá? A primeira coisa que eu vou fazer na vista superior, então eu vou fazer um sketch, tá? Circunferência de 20,6 milímetros, que é a base lá do motor, tá? Opa, já vou editar esse sketch aqui, tá? Já vou adicionar duas linhas, tá? Uma que vem para cá, para cima, tá? E outra aqui assim. Esse tamanho da linha depois a gente, opa, esse tamanho da linha depois a gente pode modificar, tá? Não tem problema. Para fazer a peça ser mais grande ou menor, tá? Eu acho que eu tinha deixado isso com 50 no meu exemplo. Eu vou colocar, vou deixar mais grande nesse aqui, tá? Vou deixar já sendo uns 100 milímetros. Ó, não sei se não é muito grande também. Depois a gente vê. Deixa 100 milímetros, qualquer coisa pra gente tentar, tá? Tá, e aí o que eu vou fazer aqui na parte final, tá? Vocês podem ver aqui, eu vou basicamente, tá? Fazer uma chapa, tá? Que tenha essa largura toda que tá aqui, tá? Que é 46,5 milímetros, tá? Então eu vou basicamente fazer um sketch aqui, tá? Um sketch não. Vou continuar editando esse sketch. Vou adicionar um retângulo aqui, tá? Que assim, mais ou menos. Tá? E esse retângulo vai ter 46,5, tá? E aqui eu vou deixar uns 30 centímetros, eu acho. Depois a gente edita essas dimensões também, tá? Não, acho que 30 centímetros é demais, vou deixar 20 centímetros. 20 centímetros, não, 20 milímetros, perdão, tá? Aí eu tenho essas dimensões e eu vou recortar esse aqui, porque eu não preciso desse aqui, tá? Ah, ele vai dar problema. Deixa eu voltar aqui. Tá? Primeiro, antes disso, eu vou cortar essa parte aqui. Tá? E acho que se eu fizer isso aqui não vai continuar dando problema, tá? Deixa eu ver. Tá, como é que eu vou editar aqui? Chama assim, mas depois não vai dar problema na chapa, não. Deixa eu recortar isso aqui e a gente recorta as medidas, não tem problema, tá? Eu vou deletar essa medida, aí, tá? E agora eu faço novamente as medidas. Aqui, tá? E aqui. Tá? Agora sim. Tá, então eu tenho essa parte, tá? E o que eu vou fazer agora, então eu vou criar essa chapa metálica, tá? Tenho isso feito, então eu vou criar um novo sketch, meu círculo de construção, exatamente como fiz nos vídeos anteriores, tá? Já vou adicionar aqui os buracos, a gente precisa adicionar a tapa dos parafusos. Ah, cliquei errado ali, peraí. Círculo de construção, tá? 16 milímetros. Tá? E agora eu vou criar um outro sketch, tá? Que vai ser 1,6, tá? Bem, tá, então eu vou fazer um circle pattern, tá? Ou melhor, antes disso eu vou fazer o extrude, facilita, tá? Remover, pro outro lado, fechou, tá? Agora sim eu vou criar o circle pattern, feature, opa, em relação a esse giro, e 8, tá? Perfeito. Agora eu vou criar mais um sketch aqui, parte superior, 8,1, tá? E vou fazer um último extrude, tá? E fechou, tá? Tem implementado essa parte. Tá, deixa eu já vou editar. Isso aqui ficou muito grande. Essa dimensão aqui ficou muito grande. Eu vou diminuir esse tamanho aqui. Eu vou colocar uns 75 milímetros. Tá mais bom, tá? Ficou muito grande, tá? Bom, então eu tenho isso agora, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou implementar aquela pequena dobra, tá? Que eu tenho aqui no assento. Então, novamente,
Eu tenho basicamente 38,9 se eu não me engano, tá? Ou não, 39,4, tá? E o meu motor tem 29, tá? Vou até confirmar aqui. Tem 29 distância. Isso. Tá, então 39,4 eu tenho uma diferença de 10,4 milímetros, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma flange que eu consuma 5,2 milímetros de cada lado, tá? Porque o motor se encaixa certinho quando a gente colocar as duas chapas, tá? Então eu vou voltar aqui na minha chapa, vou puxar pra cá, tá? Eu vou fazer uma pequena flange aqui, tá? Que vai ter 5,2. Pra gente ver qualquer coisa, tá? E edita esse tamanho, tá? E aqui eu vou adicionar outra flange, tá? Essa vai ser pro outro lado. E essa aqui vai ter uns 30 milímetros. Acho que 30 milímetros fica certinho, tá? Daí a gente já faz os furos aqui no motor, tá? E, bom, aí eu tenho essa pequena flange ali que, em teoria, vai me permitir deixar o motor certinho encaixado no meio, tá? O que que eu vou fazer agora, tá? Então, eu vou adicionar já Opa, vou adicionar basicamente os buracos aqui, tá? Para conectar o motor. Se vocês se lembram, eu tenho basicamente aqui, eu tenho uma distância de 24 milímetros entre cada buraco, tá? Eu tenho 12 milímetros na outra dimensão, tá? Então, aqui eu vou voltar aqui, eu vou criar um último sketch. Onde é que tá? Aqui, eu vou criar um outro sketch, tá? Nesse aqui eu vou ter um círculo, tá? Eu vou dimensionar. Então, esse aqui vai estar 12 milímetros. Que eu fiz errado aqui. Deixa eu botar aqui. Pô, ficou alguma coisa mais. É que eu medi agora. Deixa eu editar aqui. Isso tem 1,6, tá? E esse, em relação a esse centro, tem 12 milímetros. O que que eu estou fazendo errado aqui? Deixa eu. Tá com algum problema aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Opa, continua. Tá. Mais um sketch, tá? Eu vou adicionar um círculo aqui. Eu vou tentar posicionar primeiramente, só para ver. Tá? Agora sim, por algum motivo funcionou. Tá? E agora eu vou colocar 1,6. Tá? E eu vou colocar esse em relação à origem, eu vou colocar exatamente 101, vou colocar 105, tá bom? Fica legal. Tá? Tá? Tá, eu vou editar esse sketch. Tá? Novamente, eu não tenho um projeto base, estou criando, aí depois vou fazer o layout, tá? Então, que fique claro isso também, tá? Vou criar outro círculo. Estou criando esse manipulador, basicamente, tá? E aqui vai estar a 12 minutos, tá? Agora sim. E o que eu vou fazer agora vai ser espelhar isso aqui. Opa, eu vou voltar no sketch, na verdade, eu vou espelhar lá no sketch. Em relação a essa dimensão aqui, eu vou espelhar essa feature e essa feature. Tá? Tem esse sketch aqui agora. Eu vou fazer um extrude do outro lado. E pronto, tá? Acredito que é isso, tá? O que eu vou fazer só, eu vou fazer um pequeno fillet aqui, tá? Para tirar essa ponta que ficou feio. Aqui eu vou deixar 13 milímetros. 13 milímetros, ficou certinho, cachorro perfeito. Ah, claro que eu pegou o histórico anterior, tá? Eu já fiz 13 milímetros anterior. Então essa é a distância correta. Coloca em 13 milímetros, tá? E aí eu tenho certinho essa chapa. Tá? Então aqui na semifinal, para finalizar, vou importar isso agora, tá? Então eu vou fazer um insert aqui em outros documentos, essa parte, tá? Finalizei aqui. Eu vou criar uma verdadeira evolução, tá? Vou adicionar aqui e já vou conectar nesse motor, tá? Qual que é o tema? Tá virado isso aqui, né?
Tenho que fazer do outro lado, deixando Ctrl Z, eu coloquei, tem que colocar na parte interna, aqui, tá? Aqui, agora sim, tá? Aí tem que ser espelhado, tá? Gira um lado, gira pro outro e fechou, tá? E o que eu vou fazer agora, tá? Só para teste, eu vou conectar o nosso motor aí, tá? Vou selecionar esse buraco aí, tá? Seria daquele lado lá, eu conecto aqui, tá? Aí o motor fica certinho, tá? Então agora o que eu tenho que fazer, eu vou inserir outra, aquela peça, aquela parte, tá? Vamos ver se ficou certo as dimensões, tá? Eu vou adicionar outra revolução aqui. O tema é que agora tem que ser do outro lado, certo? Tá, acho que tem que ser desse lado. Eu conecto aqui, tá? Isso. Aí eu vou girar e aí fechou. Deixa eu ver se ficou bem conectado aqui. Sim, também, sim. E agora eu quero ver isso aqui, como é que ficou aqui. Aparentemente ficou certinho, tá? Exatamente. Tá? Bom, é isso basicamente, tá? E agora o que que eu vou fazer aqui? Eu só vou criar uma pequena engrenagem, tá? Opa, uma pequena engrenagem para garantir que essas duas revoluções que eu acabei de criar fiquem certinhos. Tá? Girem juntos, tá? Deveria ser isso, tá? Se eu executar isso agora, eu tenho o movimento do meu motor aí também, tá? Então, agora, basicamente, eu tenho esse movimento também aí no meu manipulador, tá? Então, retomando, então, eu tenho já esse movimento do exercício anterior, tá? Do exercício do vídeo anterior, tá? E agora eu acabei de adicionar esse movimento também, tá? Que me permite realizar esse movimento que está aqui, tá? Então, o que eu queria mostrar nesse vídeo é isso, basicamente, tá? Aí nos próximos vídeos a gente continua fazendo aí para buscar melhorar ainda mais esse manipulador, tá? E limitar, por exemplo, tá? Que você vai ver que já não tem um limite, tá? Buscar melhorar esse manipulador para a gente ter melhor ainda esse manipulador, tá? Próximos vídeos a gente continua então.